Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com a minha diretora aqui, direto do programa Espada de Luz, a minha diretora Karen Rodrigues. Ela deu uma embananada. Eu estou aqui com o meu convidado maravilhoso. O seu nome é? Kassanji Sogan, do Leste Xumaré. Gente, ele veio hoje tirar as dúvidas de vocês que não conhecem sobre os deuses, sobre os orixás, sobre os Exus, sobre algumas coisas que normalmente não são faladas na TV. Hoje ele veio aqui. É um angolano, né? Sou angolano, de origem, nascido e criado em Angola, né? Estou sempre no Brasil, moro no Brasil também, né? E periodicamente sempre estou na minha terra e cultuando os orixás, tanto aqui como lá na África. Isso é uma maravilha. Que o pessoal tem a maior dúvida das pessoas que estão aqui é assim: como que como que você decidiu vir para o Brasil? Essa é uma pergunta como que aconteceu isso? Assim, eu acho que a minha vinda para o Brasil foi mais questões espirituais, né? Tem muito, dizer que é destino, né? Na nossa mitologia africana, nós chamamos do Odu, né, que é o caminho. Então foi mais ou menos um caminho que foi me direcionado através de Orixalá, né, de chegar até aqui nessa terra que é uma terra abençoada, que foi me recebido de braços abertos, que é onde eu permaneço até os dias de hoje também. Já criei família, raízes, né, e cultuo os orixás também aqui no Brasil, né. E quando assim a minha vinda foi mais por questão de curiosidade, conhecer a terra, né? E acabei encontrando, né, mais um pouco da gente, de mim, né, que é nossos ancestrais, a ancestralidade que é referência ao orixá. Olha, o que você vê, por exemplo, nós estamos numa TV, que é uma TV, veja bem, é uma TV de ufologia. E a ufologia, como vocês veem a ufologia? Que hoje tem os ETs, né? Que muitos escondiam, hoje está mais claro, está mais aberto. Então, com relação à ufologia, eu acho que nós africanos, como brasileiros também, né, denominados de religiões de matrizes africanas, temos encontrado, né, em vários meios a resposta através dessas religiões, tanto da ufologia, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, né? Temos toda essa rede porque tudo é uma ligação espiritual. Certo. É tudo uma ligação espiritual. Sendo que cada lugar tem uma predominância, certo, mas que encontra no mesmo lugar. Nós nos encontramos, né, como posso lhe dizer, três, né, fazer uma contabilidade de 3 tanto dá 9, como 5 mais 4 dá 9. Certo. Mas só que caminhos diferentes que se encontram no mesmo lugar. Entendo. Você vê como é as coisas, né? Eu divulguei que você estaria aqui e de repente você vê, parou um computador, parou o outro, porque quando a gente mexe com a energia, né, trabalha com a energia, é que não quer que nada aconteça, que nada, como posso lhe dizer, esclarecimentos, né, das pessoas que estão nos assistindo, né? De repente tem algumas pessoas que querem um esclarecimento, tem uma dúvida que até hoje ninguém não teve assim, a vontade, né, de responder, ou então não soube dar a resposta para a pessoa. Então, mexe muito com a energia realmente. E para um equipamento, falta uma luz. Isso acontece em vários lugares que a gente cultua o orixá. Às vezes até numa casa, num terreiro, alguma coisa, você vai fazer uma determinada função, aí falta luz, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, o que acontece com as pessoas quando você, por exemplo, eu agora com 50 anos comecei a incorporar tudo, e um dos meus orixás, que é Tranca-Rua, que ele falou assim: eu trabalho com o Arcanjo Miguel, ele vem me ajudar na hora da limpeza das pessoas, e muita gente tem um medo do Exu. Você tem como explicar para o pessoal? Porque tem aquele... Ela fala, quando fala Exu, a pessoa já pensa que vai lá para o fundo do poço, que é magia, que é alguma coisa. Queria que você explicasse para o pessoal que tem muita gente que antes de começar já me mandou, inclusive a Cíntia Rojas.
que é uma das comunicadoras aqui, já falou comigo, olha, fala para ele falar sobre os Exu, porque os Exu também ajudam a gente. Ótimo, então, o que que acontece? Só retificando a palavra, né, a pronúncia que foi o que você acabou de usar, né, sobre o Exu, né, o Exu ele não é um orixá, Certo. ele é um mensageiro do orixá. Certo. Né? Ele vem a ser um mensageiro. Para uns, usam umas palavras um pouco que assim que eu não concordo, de escravo, porque não existe escravo de ninguém. Né? Existe as pessoas que lhe sirvam. Então o Exu ele serve ao orixá para trazer as coisas boas que o orixá tem para oferecer, que o orixá não anda em certos lugares por causa da energia, da luz que ele tem. A palavra orixá, né, no português significa santo, santidade. Certo. Né? E o Exu, que já é uma energia que ele transita em vários lugares, então ele possa te trazer o benefício como o malefício. Certo. Mas isso já é como eu posso lhe dizer, já é de ser humano. Porque certo. Nós seres humanos, nós já carregamos o mal e o bem. Certo. Então tem pessoas que procuram o Exu e pedem para fazer mal ao alheio, ao vizinho, à amiga, ao amigo, a quem ele tem inveja. Entendo. Né? E ofereça alguma coisa de valor para aquele Exu. Então o Exu, quando não tem luz, ele acaba cometendo essa maldade que acontece porque nós vivemos num mundo onde existe magia. Certo, é verdade mesmo. Tá entendendo? Estou entendendo. Nós vivemos num mundo que tem magia, que tem o mal e o bem. Então, é natural que nós, seres humanos, sabemos das magias, como o Exu também sabe muito mais do que a gente, porque ele já viveu num tempo que a gente não vive mais hoje. Certo. Né? Então, Exu não é mal. Eu costumo dizer, tem uma determinada cantiga ou música, como se muitas pessoas possam entender, que eu digo que Exu não é mal. Né? Que eu digo mais ou menos assim, já chegou Exu, né? Já chegou Exu, e Exu não é mal. Muitas pessoas possam entender. Exu chegou na Umbanda, mas ele não é mal. E nós pedimos o quê? Proteção, vida longa, que nos livra dos inimigos, que Exu ele pode nos livrar dos inimigos, pode nos livrar das balas perdidas, dos homens sanguinários, pode nos livrar de muitas situações que a gente não enxerga, porque a gente não enxerga vento. Entendo. E Exu ele se torna um vento, porque é uma energia invisível que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. O que eu tenho para te falar, veja bem, no meu modo de ver, hoje eu trabalho também com frequências. Então, vamos dizer que agora a gente fala o Exu, a gente, na parte que eu estou trabalhando hoje, nessa etnia, ele fala que o Exu é um guardião hoje das galáxias, porque ele também se evoluiu na frequência. Por exemplo, nós estamos hoje na 3ª dimensão, então tem a 4ª, a 5ª e vai subindo. Tanto tem para cima quanto tem para baixo. E ele está subindo, como todos nós queremos evoluir. Eu não sei como você pode me responder isso também, porque tem os Exus agora, eles estão trabalhando totalmente na luz. O Exu sempre foi guardião. E ele vai continuar sendo sempre um guardião. Ele é guardião da rua, ele é guardião da sua casa, da sua porta, do seu trabalho, do seu comércio. De onde você transitar, o Exu ele é guardião. Cada passo que você der, tem um Exu que está lhe guardando. Então ele sempre foi guardião. E vai continuar sendo sempre um guardião. Oi, Cíntia. A Cíntia está aqui falando com você. Os meus trabalham na minha proteção e trabalho muito. Correto, Cíntia. Parabéns. Realmente os seus Exus são muito bons. Entende que essa é a função deles, trabalhar para proteger tanto você, né, quanto a sua família, seus entes queridos e até a quem você ama, né, os seus amigos. O que você pedir para ele, ele vai lhe responder para coisas boas, né, sempre tratando ele com carinho, com respeito, com luz, né, dando sempre luz para ele ter mais caminho e poder lhe proteger. O Leandro da Silva. Ô Leandro, tudo bem? Amigão da gente aí. Eu sonhei com o Exu me protegendo. Olha só. Parabéns, Leandro, porque nem todo mundo
ele tem esse dom de sonhar com o Exu. Porque o Exu, muitas das vezes, é limitado para poder aparecer em sonho de alguém. Então, meus parabéns e fica nessa força aí. Tenha sempre fé no seu Exu, porque o Exu é importante na vida da gente. E a gente estava falando, inclusive eu tenho aqui até um textinho. Eu estou com meu celular hoje, gente, que eu estou aqui já junto com vocês aqui. Dorinho, queriam saber se os orixás têm a ver com a natureza. A Karen está perguntando, gente, aqui a minha diretora, se para você, se os orixás, qual é a força deles que eles trazem da natureza? Então, Karen, diretora, né, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje, né, e também a sua pergunta é muito importante para esclarecer para todos os telespectadores, né, todos os amigos, né, o que acontece? Os orixás, eles são a natureza, né? Cada orixá detém uma parte da natureza. Nós temos 4 elementos, né, que formam a natureza, que é terra, ar, água e fogo. E os orixás, eles reinam toda essa parte da natureza. Então, tanto é que é tão importante a natureza, que a gente cultua a natureza, cuida da natureza, e tudo que a gente pega da natureza, ela volta para a terra e vira pó. E isso é muito importante para a gente. E até cuidamos da natureza. Não existe pode dizer assim, um terreiro, um centro espírita, que não cultua a natureza. Todos eles cultuam a natureza, porque folhas, né, que dão a energia, que trazem os medicamentos, tudo isso. Para uns é pré-histórico, mas para outros é a evolução, porque nós vamos continuar sendo admiradores da natureza, que são os orixás. Uma outra coisa que a gente estava vendo aqui, queria que você falasse quero que você fale sobre as mitologias dos orixás, tanto na África e aqui no Brasil. Então, isso é que é muito importante para a gente saber, né? Todos nós sabemos que os orixás vieram da África, né? Porque a África, todo mundo sabe que é berço da civilização. Certo. E por ela ser berço da civilização, ela já tinha a civilização muito antes de ser conhecida por outras pessoas, ou por colonizadores, exploradores, essas coisas todas, né? Então, o que é a mitologia africana, né, com o Brasil em relação aos orixás? Certo. Veio para cá, para o Brasil, os escravizados. Nós não chamamos de escravo, porque ninguém quer ser escravo de ninguém. Certo. Essa é a verdade. Correto. Foram os homens e mulheres, né, que foram escravizados, que foram negros, vieram para cá, para o Brasil, e com eles trouxeram, né, os seus deuses, que são os orixás. É a única coisa que eles que trouxeram e deixaram no Brasil e em outros lugares do mundo, né, Haiti, Cuba, né, e outras partes do mundo, para poder justamente lembrar do que aconteceu, do que acontecia na África e o que acontece no Brasil. Certo. Né? Onde entra essa parte da mitologia? Né? Vamos supor, né, o africano, quando ele veio para cá, trouxe Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Omolu, Obaluaé, e entre outros, Naná, né, Euá, Oxumaré, Bessem, né, dependendo da região, muda-se até o nome dos orixás. Uhum. Né? Então, essa mitologia aqui no Brasil foi adotada de que forma? Se formou famílias que trouxeram esses orixás. Então, aquelas famílias, eles cultuavam os orixás dentro do Brasil, para que não perdessem aquela ancestralidade. Certo. Né? Era a única coisa que eles tinham, o único culto que eles tinham, que trazia a felicidade, que fazia esquecer o sofrimento, a dor que eles fizeram, que trouxeram até a travessia do mar. Então, nessas famílias onde saíram os grandes axés que hoje se propagam ao Brasil inteiro, né? Que são as matrizes africanas, a maioria está na Bahia, Certo. né? Em Minas teve também. Se quiser mandar um abraço pro pessoal de lá, fica à vontade. Aqui é o mundo inteiro. Aqui. Passei o pessoal de Salvador, da Bahia, né?
amo demais essa terra, assim, cada vez que eu piso na Bahia, eu sempre me lembro da terra natal da África, porque, assim, é o começo de tudo da ancestralidade no Brasil, começou em Salvador, em Minas, Maranhão, e assim vai. Isso é uma pergunta minha. Os velhinhos, os preto velho, muito eles falavam que eles sofriam muito quando vieram pro Brasil. A maioria é africano, né? Que vem a vovó. Então, a maioria não, todos eles são africanos. Certo. Foram homens e mulheres, né, que chegaram muitas das vezes jovens para o Brasil, Certo. ou para outras partes do Brasil, de outras partes do mundo, e eles sofreram muito com o decorrer do tempo da escravidão. Sofreram muito, 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 muito. Então, pelo sofrimento e o conhecimento, acredito eu que Olorum, né, deu a dádiva que eles pudessem trazer, virar nas pessoas, como diga-se virar, então incorporar nas pessoas de hoje em dia, para eles trazer aquela sabedoria do passado, né, ajudando todos nós numa reza, tirar alguma coisa de ruim do corpo das pessoas, Certo. né, conviver, contar um pouco da história. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estar com uma preta velha, que foi a ama de leite da princesa Isabel. Olha que maravilha. Eu tive Conta pra gente. a Conta pra gente, oportunidade de conhecer a vovô Conga, acho que é a vovô Conga. É minha madrinha, sabia? Fui batizado por vovó Conga. Então, eu tive vovô Conga, acho que é a vovó Conga. Se não foi a vovô Conga, é a vovô Cambinda. É a vovô Conga, acho que é ela mesma. Eu tive a oportunidade de estar com ela, amo demais. Aí você imagina, eu sendo africano, né? No Brasil, eu procurei, porque na África não temos isso. Nós temos os nossos velhos, que são nossos avós mesmo, que contam as histórias do passado. Entendi. Mas aqui no Brasil nós temos os preto velho, que tragam essas mensagens, até dos orixás mesmo, que eles têm uma energia tão forte que, de repente, muitos não saibam, a energia forte de um preto velho possa ser um pouco maior do que de um Exu. Eu vou te fazer uma pergunta agora, porque teve o programa da Cíntia, inclusive eu vou fazer porque ela falou que o primeiro ET que ela viu, talvez não foi o primeiro, mas ela falou que ele veio como o Pai João de Angola. Ele falou que ele veio e passou uma mensagem para o Pai João de Angola. Isso também tem também, né? Tem sim. Porque o que acontece? Os ancestrais, né, os ancestrais, eles têm um campo aberto, um magnetismo de energia com vários outros horizontes que a gente não tem noção. Por quê? Por que a gente não tem noção? A gente vive no mundo atual, no dia de hoje, que a gente não consegue enxergar o infinito. Entendi. Mas aqueles que estão além da gente, eles enxergam o infinito, eles procuram ter esse encontro, recebem essas mensagens e, de repente, até pelo ET não poder estar imantado na cabeça de uma determinada pessoa, porque, de repente, a energia é muito forte. Certo. Então, a frequência é bem alta, né? Bem alta, isso. muito forte. Então ele chega, manda essa mensagem por um preto velho, por um Exu, ó, vai lá, fala isso, fala que alguém mandou falar, e aí resolve daquela forma. Você tem alguma pergunta aí, Karen, que você sentiu agora o que ele falou sobre... Não, então, acho que a Michele perguntou como é que faz para conectar com o Exu e se todo mundo tem Exu. Então, Michele, boa tarde. Deixa eu lhe explicar. Todo mundo tem um guardião. Todos nós temos um guardião, né? E o Exu, como é um guardião, né? Você também tem um Exu que ele protege, é designado, né? Deus Olorum, né? Olorum, que pra gente na África é o nosso poderoso grande Deus, ele determina que todos os seres viventes tenham um guardião, né? Então, você tem um guardião que é um Exu que lhe proteja, ou uma cigana, ou eu não sei, ou então uma outra forma de guardião, mas o Exu, ele é presente na vida de todo mundo, Então, o que acontece? Você pode não desenvolver com esse Exu, de repente, por causa do seu grau espiritual. Você pode não receber ele, não virar com ele não incorporar na sua vida, né, no seu corpo, mas
está do seu lado sempre, pode ter certeza disso. A Suelen, meu orixá é Nanã. Sempre fui devota de Santa Ana na Católica. Aí descobri que ela é Nanã. Sou muito protegida, grata. Naná é a nossa Iabá mais velha. É a Iabá das Iabá. Minha mãe era Nanã. Então, Naná, ele é o orixá da morte, né? O orixá que segura a morte aí, que a pessoa, quando já está no final da sua vida, né? Aí já fica por conta de Naná. Naná é que ampara essas pessoas aí, né? Então, é um orixá muito belo, muito bonito, muito respeitador no panteão dos orixás, né? É uma senhora muito ranzinza, muito poderosa, muito feiticeira, tem que ter cuidado com ela. Era minha mãe. Era minha mãe de sangue. O Rafael, ele está perguntando, eles são das dimensões superiores ou eles são de terceiras dimensões? Os orixás? Sim. Então, Rafael, nós primeiramente acreditamos em Deus. Deus, ele é o maior de todos, né? E sendo que nós, por falarmos outras linguagens, né? Zambi, Ganazambi, Olorum, são Deus, é Deus. Então, a dimensão deles nunca vai estar acima desses, nunca vai estar. Por quê? Como existe Deus, existem os anjos, né? E existe o Olorum e existem os orixás, né? Tem uma cadeia que sempre alguém responde por alguém. Certo. Então, ninguém toma uma decisão assim, eu vou lá e vou fazer porque eu posso. Não. Tem alguém que responde por todos aqueles aí. Então, Entendo. nos orixás, eles nunca vão estar acima de Deus. Entendi. Né? Entendi. Uma outra coisa, eu ia num terreiro, num candomblé, e lá os orixás chegavam, ela dava aquele grito de águia, outro como um falcão, outro, cada um tinha aquela energia das matas, da nossa energia aqui, né? Que seja da terra, da água, do mar. Como é isso? Então, funciona assim, Wagner. Os africanos, né, sempre acreditaram que o poder, né, assim, mostrar um poder, você é o seu brado, né, o seu grito de guerra. Certo. Né, para dizer, olha, fulano está aí, fulano está chegando. Até quem assiste filmes medievais, filmes passados, até os atuais, sempre vê que existe um general, um comandante, né? E naquela tropa tem sempre aquele ritmo de música, aquela coisa toda, e todo mundo já sabe, ó, fulano está vindo aí. Certo. Então, nos orixás é a mesma coisa. Nós chamamos de Ilá, que é o brado dele, como é que posso dizer assim? O grito de guerra dele. Dizer, eu cheguei, eu sou fulana, eu sou fulano, cheguei. Certo. E aquele grito determina quem é um orixá e mostra que ele quer respeito, ele chegou para ser respeitado. Por exemplo, eu sinto assim, por exemplo, como eu vejo os dois lados, né? Eu sinto, por exemplo, Ogum quando chega, ele chega com aquela força. Que nem ele falou para minha esposa outro dia, não se preocupe, minha filha, pois eu tô aqui com os meus soldados te protegendo. Pois ele veio passar essa mensagem. Como eu sinto essa energia forte em você também, Então, né? assim, graças a Deus, os orixás, também sou um homem do Ogum, sou homem do Oxoguian, sou homem do Ogum. Eu tenho uma linhagem de orixá muito forte, que me ampara. Sou um homem de muita fé e, assim, eu posso dizer assim, eu sou agraciado, privilegiado por eu ter esse amor dos orixás por mim. Porque senão não estaria mais vivo, porque eu vim de um país que teve guerra durante muitos anos, né? A Angola, todos sabemos que foi um país que teve muitas guerras no passado. Então, os sobreviventes de hoje, vamos ser eu, sobrevivente não tendo mutilação, não tendo nada, né? Cheguei numa terra como essa, que fui abençoado, até pelos orixás, criei família, construí bens. Então, eu posso dizer que eu tenho tudo, não posso reclamar. E graças ao Pai Ogum, Pai Oxoguian, minha mãe Oxum, nós estamos aí até os dias de hoje. Eu posso falar que meu pai Ogum me deu aqui, tô aqui junto de vocês, me deu uma inhação brava, gente, mais brava.
De vez em quando joga uns raios em cima de mim, mas tô aí, na força. É aquele ditado, você não existe, orixá não pode lhe dar nada que você não suporta. Certo. Então, Oiá sempre foi amiga do Ogum. Então, é assim, dois quentes aí que se atraem e que sempre estão aí junto. Independente dos raios que saem, das faíscas, das fagulhas da espada, sempre vão estar junto aí. Assim... Ninguém não pode se meter no meio desse povo aí, que aí dá ruim. É verdade, nós dois somos unidos. É. A Cíntia, ela está perguntando, a ama de leite da Isabel era chamada de Tiana, diminutivo de Sebastiana. Já era a floreada quando Isabel nasceu. Exatamente. O que acontece? Alforriada. Alforriada. Exatamente. O que acontece? Os negros eram obrigado, quando você fazia parte, assim, naquela época que o negro fazia parte da casa grande, ou estava muito próximo dos seus senhores, ele era obrigado a ser batizado e ter o nome português. Por isso que ela chamava-se Sebastiana. Isso. Mas, o nome dela mesmo, ela não fala, né? A Preta Velha não fala, mas um dia eu vou descobrir. Isso é com o tempo. Só que eles não falam por questão de que seguro. Porque o que você fala aqui, né? Ali se ouve. As paredes têm ouvido, como a gente diz. Então, agora voltando, você é Ogã, né? Eu sou Ogã. Então, o que eu tenho respeito por Ogã? Porque o Ogã é ele que traz todos os orixás, né? Ele que tá ali no terreiro. É o que eu costumo dizer, né? Pode ter babalorixás e alorixás, né, que são os fundamentais do terreiro, é o babalorixá e a alorixá, são os fundamentais. São eles que iniciam um iaô, pegam um abiá para poder se tornar um iaô, fazer um iaô, um ebome, o ebome, uma ialorixá, tudo isso. São eles que fazem isso. E o Ogã, o Ogã e a Iked, eles são os encantos da casa, são os pais da casa, eles são os responsáveis, são os olhos do orixá na casa. Então, a suma importância do Ogã é tão grande, que muitas das vezes até tem muitos zeladores ou até próprios Ogãs que já se perderam na noção do tempo e não estão reconhecendo mais isso. Mas ele é muito grande, né? Ser Ogã assim, é privilegiado, ser Eked é privilegiado, ser Alorixá, Babalorixá é privilegiado. Mas enquanto o pai de santo está dormindo no santo, quem manda é o Ogã e a Eked. Bom, então, vamos lá. E outra coisa que você ia falar sobre as feituras e ebós também. Sim, o que acontece? Muitas pessoas confundem. Existem muitos ebós, inúmeros ebós, que nós não sabemos tudo. Porque o candomblé não é um livro que você pode escrever e você sabe a sequência, sabe? Não funciona assim. Ele é mistério. Certo. É tudo místico. Os ebós, existem muitos ebós. Por quê? Os orixás já previam que a gente teria muitos problemas na vida. Eles já previam isso. O Olorum já sabia disso. Então, foi feito muitos ebós através de 256 odus, que os caminhos que desdobram em tantos e tantos, que dá mais de 300 e 200 ebós para cuidar da vida da pessoa. Então, existe ebó para poder cuidar, por bem, existe ebó para cuidar do mal, é uma série de coisas. Então, os ebós na nossa vida, ele é muito importante, porque ele limpa tudo na nossa vida, e como também pode colocar coisa ruim na vida das pessoas. Então tem que ter muito cuidado as pessoas saber do ebó. Não, vou para casa de fulano tomar um ebó. Tem que ter cuidado. Certo. Muito cuidado. E as feituras? Então as feituras, né, como é que funciona as feituras, né? A pessoa chega no terreiro, não tem conhecimento, não sabe nada, se torna um abiã. E nesse espaço que ele se torna abiã, ele tem aquele processo de longa data. Hoje não é mais assim. Hoje ele pegou, você é abiã e tal, vem cá, vou fazer seu santo e faz o santo.
Mas antigamente, o Abian ele levava 2, 3 anos para poder fazer santo. Porque era o tempo que ele iria ter certeza se ele quer realmente servir ao orixá, porque servir ao orixá não é você chegar assim, não é servir qualquer coisa. Certo. É uma guerra do dia a dia, né? Porque o candomblé ele não para. Ele não para. São festas para agradar os orixás todos, né? Para cuidar dos orixás todos. Então é uma missão muito árdua. Então a feitura, o Abian chega, a pessoa chega, ele entra como Abian, do Abian ele passa a ser Yaoi. Aí ele é feito, né? Ele raspa santo. Como é que se diz raspa santo? Ele entra num determinado quartinho, aí ele raspa a cabeça dele, o orixá vem na vida dele, ele passa a receber o orixá. Né? Uns não recebem o orixá, mas certo. também se tornam feitos, né? Como ogãs e equedos, para um determinado ciclo, alguma coisa perante a orixá. Então certo. a feitura é muito importante para quem é dentro do candomblé. Quem não é dentro do candomblé, às vezes não nasceu para ser feito. Tem pessoas que não nasceram para ser feito. Inclusive tem uma pergunta aqui, porque muitas pessoas falam assim, não, eu vou na Umbanda, eu vou na Quimbanda, eu vou no Candomblé. Qual é a diferença entre a Quimbanda, Umbanda e Candomblé? Então, Wagner... Qualquer coisa o pessoal fala, vou fazer uma macumba na Umbanda, já fala logo macumba. Mas não é isso, né? Assim eu costumo dizer que macumba não é um nome próprio. Não é um nome que a gente possa usar para religião, né? Porque a palavra má já se diz, é maldade, né? Maldade. Então, o candomblé, ele trata da questão espiritual de uma forma mais avançada. Certo. Mais avançada. A Umbanda, ele trata da questão espiritual de outra forma. Por quê? Porque anos atrás, né, os primeiros negros que foram escravizados foram os angolanos, os Angola, que chegaram no Brasil. Eles não poderiam propagar a sua fé. Tocar candomblé, cantar, louvar os inquices. Eles não poderiam. Certo. Eram chibatados, eram mortos, tudo isso. Então, o que eles faziam? Abriam um buraco, botavam o orixá e em cima pegava uma santa católica ou um santo católico e colocava para poder enganar os senhores, né, de engenhos, barões, essas coisas todas. Então aí nasceu a Umbanda, né? Mas que não deixa de ser uma cultura africana, mas que é uma cultura africana. A Quimbanda, vamos dizer, na África, vamos dizer, a Angola, a Quimbanda é angolana, é de Angola, já é um pouco mais pesado, que é onde sai mais feitiço, mais coisas ruins para as pessoas, né? Certo. É coisa muito pesada mesmo, a Quimbanda. Quando se fala em Quimbanda, já se fala logo direto, é feitiço, vamos fazer feitiço para fulano. Certo. Então já está se tratando de Quimbanda. Certo, que são que as pessoas falam, até os magos negros, né? Exatamente, os sabedores. E tem alguma coisa para virar feitiço, mal, do positivo? Tem, sim. O que eu acabei de falar agora aqui, que é o ebó. 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 O ebó, então, o ebó, ele tira feitiço, ele tira até determinadas doenças, né? Ele tira muita coisa. Ebó te tira da cadeia, ebó te faz você vencer uma causa na justiça, muitas coisas. Ele ajuda bastante. O Rafael, eu vejo como um projeto de evolução do plano espiritual. Se é jogado para um aprender, depois é jogado para o outro lado aprender. E assim vai crescendo na sua jornada até morrer. Espera aí que tem mais aqui. Fazer as novas... para o outro... até morrer. Recicla, pratica outros mundos, fazer novas missões, acumular conhecimentos, tá? Tudo da hora livre e hoje. Parabéns a galera. Porque o que eu entendi aqui, o que ele comentou, é que a gente, cada dia que passa, a gente está aprendendo mais. E, por exemplo, você só um minutinho que caiu a pilha aqui. Pronto, pode continuar. E o que eu entendi é que tudo é um crescimento, né?
Não importa a religião, né? Importa Não. a etnia, né? Exatamente. A religião não importa realmente. O que importa é o que eu costumo dizer. Temos que ser unidos em prol do espiritual, do espiritismo. Certo. Né? Temos, independente se o fulano é de Umbanda, Quimbanda, mística, se é cigano, se como é que fala, candomblé, se é católico, se é cristão. A Ana Glória, o candomblé e a Umbanda deveria ser escola iniciáticas. O que você acha sobre isso? Então, mas elas são escolas iniciáticas, sendo que essa escola é o que, como eu acabei de dizer, né? Você entra, você passa um determinado tempo como a Bian, que você está aprendendo tudo, algumas coisas, entre aspas, não tudo, Certo. porque ela não tem fim. Então você começa a aprender algumas coisas básicas. Quando você passa a ser Iaô, tem mais uma porta aberta. Certo. Você continua aprendendo. Quando você passa a ser um Ebome, um Babalorixá e Alorixá, aí você tem outro aprendizado. Por isso que às vezes nós encontramos uma determinada pessoa que chega para alguém ou para você mesmo, não, poxa, eu procurei uma casa, fui, fiz isso, mas deu tudo errado. Às vezes aquela pessoa não foi preparada, não aprendeu direito. Olha, a Celeste, a Umbanda também tem sua história no Brasil. Desde o seu descobrimento entre os índios, gentios e os jesuítas, que vieram no descobrimento, e vi isso nos estudos da filosofia, da história, que é muito ruim de ver no celular, porque hoje deu nos segmentos até o dia de hoje. A Umbanda também tem suas histórias no Brasil, desde o seu descobrimento entre os índios, gentios e os jesuítas que vieram no descobrimento. Vi isso no estudo de filosofia da história luso-africana, não, luso-afro-brasileira, com o Instituto Marc Jarral, Brasil e MUB com o professor Loriel Rocha, e dando seguimento até o dia de hoje. Mas aí ela está falando de Portugal, né? Da luso brasileira. Você vem da África. Então. Aí ela está falando que no caso da Umbanda é uma religião brasileira. Aí explica para ela a Umbanda. Então, eu já falei anteriormente e vou tornar a falar claramente para ela entender melhor. Né? Os primeiros negros escravizados a chegar no Brasil foram o povo banto, que veio de hoje, que é hoje Angola, Moçambique e outros países adjacentes, que certo. Até existe o Congo, que é o Congo, República Democrática do Congo e República do Congo. Certo. Todo esse povo, eles foram os primeiros escravizados a chegar no Brasil, foram os primeiros negros que encontraram os índios a ser escravos, porque os índios não conseguiam, por questão de força, de força braçal, eles não conseguiam dar conta dos desejos dos portugueses. Então, o que os portugueses fizeram? Vamos trazer os negros para cá. Trouxeram os negros angolanos. E quando os angolanos chegaram, os índios passaram a ter menos trabalhos e os negros angolanos ter mais trabalho. Misturou. Eles passaram a ser amigos porque estavam na mesma condição. Por isso que na Umbanda hoje tem caboclo, tem boiadeiro, tem marujo, tem herê, tem tudo isso aí. Porque todos eles fazem parte de um panteão só. Eles viveram as mesmas coisas, viveram o mesmo sofrimento. Mas, porém, só passou a se tornar Umbanda porque o africano começou a fazer o candomblé com os inquices. Certo. Mas aí o português não aceitou essa situação. Então eles também não poderiam parar. E passaram a fazer internamente, enganando o português com as imagens católicas, colocando em cima dos assentamentos, que inclusive é onde entra também os caboclos, os boiadeiros, isso tudo aí. Você sabe que os índios têm também música de ponto? Tem sim. Fala aí, porque tem. Você ouve. Então, Fala da música de ponto. Então, os índios tem muito, assim, na Umbanda se faz como muitos falam, né? Agora vamos tocar para boiadeiro. Certo. Agora vamos tocar para caboclo. Uhum.
Por quê? O boiadeiro é aquele que veio do sertão e o caboclo é aquele que é o índio puro nativo. Existe uma diferença. Boiadeiro, caboclo boiadeiro é aquele que veio do sertão, aquele jagunço com aqueles chapéu de couro que tocava a boiada pro português. Eles também entraram na mesma situação que os índios, que são os sabedores de curas, com ervas, essas coisas todas. Que interessante. E hoje, dia de herê, né? É hoje. Dia das Mandar um crianças. abraço, meus filhos. Inclusive eu tenho 2 filhas gêmeas, o dia delas é hoje, né? E assim, eu amo herê. Herê, assim como posso dizer, é também um mensageiro do orixá. Herê, ele é muito importante no orixá. A força do herê é muito grande, porque o herê ele consegue arrancar qualquer coisa do seu próprio pai, né? A criança... O herê e o Exu Mirim tem uma diferença? Porque o Exu Mirim diz que ele entra em todo lado, né? Então, o Exu Mirim, ele realmente tem assim essa diferença assim. Por quê? Porque o Exu Mirim, dizem que é um Exu Mirim porque ele é muito... faz muita travessura, né? Uhum. Então ele consegue entrar em qualquer lugar e sair. Então passou a ser batizado de Exu Mirim. Não que ele seja Exu, Entendi. mas ele não é um Exu. Ele é um herê que ele entra e sai em qualquer lugar. Aí falando nisso, quero mandar um beijo também para os meus filhos, o Felipe, o Guilherme, o Fábio, e para minha enteada, a Nicole também, que hoje é dia das crianças, né? Para os herê aí, né? E hoje é dia de doce. Delas é hoje. E você tem algum contato que o pessoal possa entrar em contato com você? Porque aqui o pessoal está aqui direto, aqui mandando aqui, ó, como é que eu falo com ele? Porque tem muita gente querendo tirar dúvidas. E veja bem, a hora do programa está estourando, mas o pessoal não para de perguntar aqui, graças a Deus. Sim, Inclusive te convidando para uma próxima. Não, vamos sim. Na próxima a gente Fala que vê. ele é do Rio, vai. Mas eu tô em São Paulo, assim, eu fico em São Paulo também. Amanhã eu vou pro Rio. Eu falei pra você, eu vou pra Campinas hoje, amanhã eu vou pro Rio. Fico no Rio, no domingo eu volto pra São Paulo. Né? E tá essa vida toda assim. Inclusive, sábado agora tem uma função espiritual, né? Uhum. Né? De candomblé lá em casa, né? E o pessoal pode sim me chamar, tirar alguma dúvida, depois passa o contato aí, o meu WhatsApp. Pode até estar falando. Então, o meu WhatsApp 021 99 711 7256. Pode me chamar o Cassange, jogar Cassange, que eu atendo, respondo, né? Às vezes demora um pouquinho porque eu fico dirigindo e todo mundo sabe que dirigir e telefone não dá certo, mas eu paro e respondo sem problema nenhum. Gente, e vocês veem que eu que sou o cigano aqui, né? Que sou um cigano de alma e coração. E o rapaz aqui que não para. Ele tá em São Paulo, daqui a pouco ele já vai estar em Campinas, amanhã tá no Rio, daqui a pouco ele já volta pra cá. Mas é o dever espiritual que chama a gente. O dever espiritual não para. Porque hoje eu vou assessorar uma Yalorixá em Campinas. Amanhã, no sábado, eu estou assessorando outra lá no Rio. Então, assim, temos que nos unir, né? É lógico. Ajudar um ao outro para poder a gente... Se não, um dia, eu costumo dizer, Wagner, é possível que a nossa religião, em todas as áreas, ela possa vir um dia acabar. Possa sim. Sabe por quê? A tecnologia hoje está conseguindo vencer, passar alguns protocolos. Por quê? Protocolo não se muda. Não se muda. O que é protocolo você não pode mudar. É igual você botar uma regra na sua casa. Não pode mudar essa regra. Mas a tecnologia, muitas das vezes, está mudando esses protocolos. E aí eu temo que isso possa eu falo até para os meus filhos que são pequenininhos, daqui a 2030, se eu ainda estiver vivo, que vai ter carro voador, e vai ser bom para todos nós, não vai ser ruim que vamos sair do trânsito. É lógico. Né? Mas que possa também muitas coisas mudar. Porque tem coisas que a gente não pode fazer através de um computador, de um telefone, porque o orixá não permite essas coisas, os ancestrais, os certo. Guias, não permitem essas coisas. Essas pessoas, o búzio também, que o pessoal joga também, isso também veio da África, né? É tudo da África. A maioria dos jogos de adivinhação veio da África.
Porque, como eu disse, a África é o berço da civilização. Então, a maioria dos jogos de adivinhação, a África existe muitos meios de jogo de adivinhação, que até mesmo através de um copo d'água. Pode ver que muitas pessoas até já viram na televisão aquela novela O Clone, que tem adivinhação através da borda do café. Eu leio no copo d'água. Então, existe isso. Isso tem. Isso traz. Isso é um dom raro para as pessoas. E também como é um dom raro de você ver na borda do café, né? Sim. Porque isso já é do Marrocos. O Marrocos é África. Certo. Tá entendendo? Então, existem muitos meios de adivinhação para a gente saber alguma coisa. Porque na igreja não tem o que falar assim, o Espírito Santo falou comigo, ou então tem uma revelação. Eu vou te fazer uma pergunta, curiosidade minha, eu tô estourando a hora, minha diretora está de olho. Os ciganos no Candomblé, tem algum lugar deles? Tem espaço. Cigano tem espaço, nós cultuamos ciganos, sim. Né? Assim, eu não tenho uma história, assim, uma relação muito boa com uma cigana que eu, tempos atrás, né, fez umas coisas de errado comigo, né, era muito amigo, mas ela levou pro lado pessoal, mas, assim, gosto muito do cigano. O Candomblé faz festa de cigano. Nunca fui. Nunca foi? Nunca foi. Vai. Quando tiver uma... Candomblé de cigano, não. Quando tiver, eu vou lhe convidar. Assim, não foge muito do protocolo cigano, não. Muitas frutas, muito vinho, muito champanhe, entendeu? Aí tem os atabaques, às vezes também tem uns violinos, né? Que o pessoal introduz ali para o cigano. O violino, ele entra na alma da gente. A gente que tá assim... Eu venho de muitas gerações, né? Inclusive hoje a minha irmã lançou um programa lá na TV Cotia. Parabéns, Valquíria. Um abraço para minha irmã, a Viviane, pro Walter também. Para minha esposa aqui, a Karen Rodrigues, né? E o violino, ele entra dentro de mim que eu viajo. Eu começo a sentir como eu não posso escutar um atabaque batendo, que eu já me chamo. Assim, ter um pé na senzala tem que ter essas coisas, né? Tem que ter isso aí. Bom, gente, o tempo está estourado. Eu quero te agradecer muito, meu amigo, muito. Obrigado. A TV Galáctica aqui é uma TV espiritualista, uma TV que fala sobre ufologia, mas hoje a gente trouxe aqui um mestre aqui, que veio ensinar, né, Karen? Isso. Veio passar Assim, ensinamento pra gente. Agradeço muito obrigado por abrir esse espaço, de eu esclarecer algumas coisas a respeito dos orixás. Tem muito a se esclarecer, porque não falamos nem ter essa parte, mas vai ter oportunidades de eu estar aqui mais. Sim. Né? Tem muitas pessoas que tem muita sabedoria aí, amigos meus, irmãos, pais, tudo isso aí. A gente... né? E se eu puder buscar um pouco mais da sabedoria deles para trazer para cá, contar a história dos orixás também, que tem histórias dos orixás que eu tenho conhecimento que no Brasil é tabu, não se conta, não se fala. Opa, mas vamos lá, tá aqui nós vamos marcar sim. Vamos. Gente, com certeza. Eu quero deixar um abraço para vocês e avisando que dia 6 tem a mesa cósmica cigana do Dorim Hassan. Como é que é a mesa cósmica? Gente, ela já vem uma mesa montada para você já colocar as cartas, lógico, não fugindo da origem, seguindo sim a apostila, conforme foi passado. Com cada detalhe de cada carta, vai ter um relógio, que vai ter também o pêndulo, para você estar fazendo as perguntas. E ela vai trabalhar como? Vai trabalhar com a sua energia também. Essa mesa vai trabalhar com a sua energia, transmitindo para o baralho e transmitindo também para o pêndulo. Então eu vou estar ensinando como você vai estar trabalhando com o pêndulo, com o relógio, e o jogo de moeda, de adivinhações com moeda. Eu vou ensinar vocês lendo moeda aí também. Eu quero deixar um abraço para vocês e na verdade o meu programa não tem data certa, né? Mas normalmente na parte da tarde eu tô aí, tá? Um abraço para vocês e não perca hoje, às 19 horas, Karen Rodrigues e Vilma Mazzoni. Falando de Júpiter. Falando de Júpiter. Que não explodiu. Que não explodiu, tá? Direto do programa Nave Galáctica com Karen Rodrigues. E lógico, aí eu viro o diretor lá e tamo tudo junto aí, gente. Beijo no coração, pessoal. Abraço para todos. Abraço. Mutumbá para os mais velhos que assistiram. Colofé, Mucuyu, a bênção. Para todo mundo, para os mais velhos, para os mais novos, né? E axé. Axé, pessoal. Axé. Op, tchau.